Bom, os nossos palestrantes chegaram. Nós é que estamos um pouquinho adiantados. É verdade. E já vou convidá-los, então, para a mesa. O CEO do Grupo Educacional Impacta, Célio Antunes de Souza, por favor. Quero convidar o embaixador Aging 2.0, CEO da Ativen, o Sérgio Duque Estrada, também. Coordenador de extensão da Universidade Mackenzie, Lindbergh Moraes. E o coordenador da USP 60+, Egídio Dória. Então, quem que modera isso? Você, Sérgio. Ok, vamos passar a palavra ao Duque Estrada para moderar esse nosso último painel. Por favor, Sérgio. Eu falo dali? Eu gosto muito de falar, assim, diretamente. Não, eu me falar. levanto também de vez em quando. Claro, fica à vontade. Enfim, bom, muito obrigado a vocês por estarem presentes. Esse é um tema que sempre foi muito caro para mim, a questão da educação continuada e do papel também das universidades, que a gente chama universidade, mas é que aqui no Brasil, universidade, na realidade, engloba universidade, faculdade, centro universitário, é uma mistura, né? Mas vamos falar de universidade. Então, o ensino superior. Como é que as universidades ainda não acordaram para o oceano azul, que significa o público 60+? Por que eu digo oceano azul? Eu sou do mercado financeiro e eu intermediei muitas transações no ensino superior de faculdades, universidades brasileiras com fundos estrangeiros. A primeira foi, inclusive, aqui em São Paulo, que vocês devem conhecer, a Inhambi Morumbi, né, que nós fizemos a venda da Inhambi Morumbi. Uma outra, para o público paulista, que conhece bem, foi a Unixul. Uma outra foi a Unicid. Então, eu diria que eu conheço um pouquinho de como é o processo dentro de uma faculdade, de uma universidade, para a criação de cursos. E por que eu achava que isso era uma mina de ouro? E por que as universidades não estão ainda acordando para isso? Porque, primeiro, as aulas, quer dizer, as salas de aula já estão lá, já foram construídas para o pessoal mais jovem, já existem. Existem laboratórios de informática que são incrivelmente bem equipados. Não, período da tarde, vocês devem saber, que é que nem colégio. É a parte da manhã, que tem muita gente, e os cursos da noite, do pessoal que trabalha o dia inteiro. Então, essas salas de aula ficam vazias na parte da tarde. Não vou dizer todas, claro, mas nós vamos aqui, né, saber dos nossos colegas que é exatamente isso. As salas de aula ficam vazias. E hoje, a galera mais jovem não vai tanto para um laboratório de TI, né, onde estão lá os computadores e tudo, né? Eles estão hoje em dia usando o quê? A cafeteria, trabalham na cafeteria com Wi-Fi, com telefone celular, levam o notebook, sentam no corredor. Então, esses laboratórios de TI, eles são uma exigência, né, que o MEC demanda quando ele vai dar permissão para um curso, mas eles estariam à disposição de nós 60+, na questão de letramento digital, na questão de vários cursos que são importantes para empreendedorismo, né, para que conhecimentos, atualização, né, e isso, então, é algo que as universidades poderiam estar oferecendo, congraçamento, né, e na parte da tarde, que é exatamente um horário que o pessoal 60+, né, tem, às vezes, ou tem mais disponibilidade para frequentar a aula. E por que isso não acontece? Aliás, por que a economia prateada, que a gente fala tanto, tem essa dificuldade de decolar? Não é? Quando a gente fala de produtos e serviços, desde turismo, mercado imobiliário, o tratamento que nós temos dentro de uma farmácia, de um supermercado, no comércio em geral, há uma falta muito grande de entendimento das necessidades que a população 60+ tem. Eu tenho 66, vou fazer 67, então eu ainda acho que eu estou num espectro
de independência, né, que, obviamente, me separa, por exemplo, do que é alguém que tem 80, do que é alguém que tem 90. Mas aí é que está a importância de se entender o que é o mercado prateado. Não é um mercado homogêneo. Quando a gente fala de criança, tem criança de 3, de 2, de 5, de 7, são universos de cognição muito diferentes, inclusive fisicamente. Uma criança de 2 anos, uma criança de 1 ano, tem uma independência muito menor do que uma criança de 7, que por sua vez também tem uma independência muito menor do que uma criança de 9, de 12. Então, de 15, né, já não é mais criança, já é, digamos, adolescente, mas até uns 12 anos pode-se dizer que é criança para pré-adolescência. São todos diferentes. E o mercado não consegue ainda entender essas nuances e, consequentemente, não atende adequadamente aos nossos desejos, às nossas necessidades. E por isso, então, que eu pensei nesse painel e chamei aqui 3 pessoas que representam diferentes, eu diria, diferentes aspectos do que é o ensino. O Egídio Doria, aqui à minha esquerda, ele é o coordenador da USP 60+. Ele falará um pouquinho, né, do que é a USP, mas eu posso adiantar que são mais de 6.000 alunos por ano que atendem cursos gratuitos que ele vai descrever, né? E aqui à minha direita eu tenho o Lindbergh, que é do Mackenzie, que já tem hoje em dia uma série de atividades voltadas também para esse público. E o Célio, que tem a Impacta, né, que é uma faculdade e talvez um dos primeiros, né, que começou, você vai poder dizer isso já que você vai ter a palavra, mas é um dos primeiros a criar cursos de tecnologia. Nós discutimos um pouquinho antes da pandemia a criação de cursos de literamento digital para os 60+, nas unidades da Impacta, que hoje tem uma faculdade. E o Célio está com uma novidade incrível, eu não vou dar spoiler, mas tem a ver com inovação e a fusão de interesses entre a população 60+ e os mais jovens. Porque eu também acredito que a solução não está em só olhar para o público mais jovem, mais idoso. Está em olhar para esse público, mas em fazer a ponte desse público com os mais jovens. Ou seja, incentivar a intergeracionalidade. Porque nós temos muito a aprender com os mais jovens. E os mais jovens têm muito a aprender conosco, né? E a gente sempre tem um pouco de... Nós mais velhos também temos um pouco de culpa, eu diria, de não estarmos tão ligados aos mais jovens, né? A gente diz, ele não sabe nada, essa gente não sabe. Não é nada disso, né? Eles sabem muita coisa. E nós sabemos muita coisa. O ovo de Colombo aí estaria em unir essas sabedorias para uma sociedade melhor. Porque todo mundo fala, por exemplo, de meio ambiente. Está acontecendo aqui o congresso, né, da pessoa idosa e o meio ambiente. E a coisa mais surpreendente é que a gente sempre pensa que o pessoal mais jovem, né, eles também se acham como aqueles que carregam a bandeira das questões ambientais. Nós fizemos uma pesquisa com 1.500 pessoas, no final de 2020, início de 2021, chamada Bússola 60+. E, surpreendentemente, as pessoas 60+ entrevistadas responderam que não só estavam engajadas com as questões do meio ambiente, como estavam dispostas a pagar mais por um produto que estivesse, de alguma maneira, também, por sua vez, engajado com o meio ambiente. E essa resposta positiva foi maior, em percentuais, do que o engajamento dos mais jovens. Então, nós 60+, gente, fomos de Woodstock, nós inventamos o rock. Que isso? Olha a Jane Fonda aí. Olha aí como é que essa mulher está aí, né? E várias outras. Então, eu acho, foram as mulheres, inclusive, que abriram o caminho para a liberação feminina, que fizeram a queima do sutiã em praça pública. Isso não foram os mais jovens. Isso foram as mulheres 60+ de hoje. Há muito a ser feito, mas os baby boomers foram espetaculares, foram e são. Então, eu, sem mais delongas aqui, eu vou passar a palavra eu vou fazer por ordem alfabética. Então, primeiro eu vou passar para o Célio, assim fica bem justo, então tem uma justificativa. Vou passar para o Célio,
que é da Impacta, para ele falar um pouquinho, disse que eu não queria fazer um spoiler, para falar. E depois, aí, ao final de cada um falar um pouco, vou fazer algumas perguntas e convido vocês também a se expressarem. Obrigado. Falo sentado mesmo? Sim, né? Sentado mesmo? Sentado, né? Falo sentado. Qualquer coisa, porque eu tenho algumas coisas aqui que eu posso puxar aqui na memória. É que eu estou com 61, né? A memória já começa a falhar. Pessoal, aqui tem um microfone também? Tem. Então nem preciso dizer. Boa tarde ou boa noite? Boa noite já, né? Já passou, não, 17 horas, 18 horas, boa noite. Então, como ele falou, meu nome é Célio Antunes, eu sou engenheiro eletrônico, analista de sistemas, administrador de empresas e trabalho na indústria de tecnologia desde 1982, né? Trabalhei 10 anos na maior indústria de computadores do Brasil, naquela época, que era a Microtech, uma fábrica que aqui tem o pessoal 50, 60, 70, já deve lembrar dessa marca. Os jovens já nem sabem mais. Eu falo, trabalhei na Microtech, não conheço. E de lá, quando eu saí, eu tinha a minha ideia era montar uma escola, porque eu já tinha percebido, em 82, que ia faltar muita gente em tecnologia, e naquele momento já estava faltando, né? E, no caso, essa fábrica tinha 150 revendas e faltavam pessoas de suporte técnico, né? E aí eu montei um curso de hardware, de microprocessadores, para formar técnico, suporte técnico. Comecei com uma salinha ali na Avenida Paulista, estou até hoje lá. E desse primeiro curso, criamos, nesses 35 anos, 1.500 cursos de tecnologia. Já treinamos mais de 2,5 milhões de pessoas. Chegamos a ter, assim, antes da pandemia, 10 andares ali na esquina da Campinas, 90 salas de aula, treinando cerca de 400 mil pessoas por mês, né? Por ano. 400 mil pessoas que vinham até o nosso centro, e com a pandemia isso mudou, a gente estava investindo muito em EAD, então a escola hoje está muito virtual, 97% hoje é virtual. Criamos uma faculdade de tecnologia há 20 anos, mas sempre nessa vertical tecnológica, né? E sempre capacitando muitos jovens, muita empresa, metade do nosso faturamento é proveniente de 30 mil CNPJs, né? Treinamos Bradesco, Itaú, empresas do Brasil todo, mas sempre a faixa etária é sempre do jovem aí de 16 em diante, até empresa já vai atingindo os 40, 50, vai até 60, e o pessoal precisa mexer com tecnologia. Então, mas aí o Sérgio me procurou antes da pandemia e falou, poxa, você tem aí a Avenida Paulista, né, que é a nossa sede, você tem aí esses laboratórios, e realmente à tarde é mais disponível. E a gente começou a escrever esse projeto para os 60, 50 mais, 60 mais, e ali é boa a acessibilidade, o metrô na porta, né, dá para ter acessibilidade e tal. E estava andando o nosso projeto, aí chegou em fevereiro de 2020, né, aí o negócio travou tudo, né, e foi uma pena. Aliás, era motivo até para continuar, é que tudo bagunçou, né? Tudo ficou bagunçado, porque a gente podia falar, não, vamos fazer o digital, então, né? Ainda mais naquele momento tão importante, as pessoas isoladas em casa, né? Mas passaram as coisas, a gente administrou, e dentro da nossa faculdade, a gente tem uma série de diferenciais. Nós transformamos, desde que eu criei a faculdade, vai ter a ver com o projeto dos 60 mais aqui, a gente trouxe o trabalho de conclusão de curso, TCC, para o primeiro dia de aula. A gente chama de Innovation Labs, né? Que são startups que os alunos eles têm que trazer uma dor, um problema de mercado para dentro da escola, e no primeiro dia de aula já se começa a discutir essas dores, e tem que formar os grupos de alunos, 5, 6, 7 alunos, e durante o curso todo eles desenvolvem. Eu pago a carga horária adicional para os professores orientarem esses alunos nessas oficinas, né, nesses laboratórios. E de lá, muitas startups de sucesso saíram de lá. O Pare Azul, aquele primeiro aplicativo de Zona Azul, de um aluno nosso. Aliás, o primeiro aplicativo de táxi do mundo surgiu lá dentro, há 18 anos atrás. Esse aluno que criou o aplicativo do Pare Azul criou um aplicativo de táxi. Está fazendo muito tempo, 18 anos atrás, não tinha aplicativo de táxi. Mas aí os investidores, na hora que foram investir, ficaram meio temerosos e, na última hora, tiraram, não investiram. Então, aquele projeto maravilhoso ficou numa prateleira guardada e podia ter virado um grande negócio se tivesse um investidor. E, nisso, a gente vem percebendo que, até pesquisas, né, do próprio Estados Unidos, que os empreendedores
a idade média dos empreendedores americanos no Vale do Silício é 40 a mais, né? A média. Lógico, tem uns 50 a mais, 60 a mais. E lá fora é valorizado até você ter quebrado 1, 2, 3 vezes, né? A experiência de você se recuperar e o aprendizado que isso deixa é muito grande. E com esse projeto nosso, a gente está fazendo já estamos em fase final de colocar um projeto de pé, que seria o empreendedorismo 60 mais, para que a gente possa trazer eu tenho a tela, minha tela está ali, né? Como é que eu rodo aqui para poder falar? Onde que está o... Será que a luz está muito forte? Parece que não dá para ver a tela. Acho que tem que apagar, né? Dá para enxergar? Dá para enxergar? Ah, vai apagar, tá. Então, eu dei uma introdução, acabei não correndo pela tela, né? Mas assim, nós somos um ecossistema de tecnologia, é uma escola completamente verticalizada em tecnologia, com graduação, pós-graduação, 15 MBAs, todos em tecnologia, inteligência artificial, UX, marketing digital, full stack, é só assunto tecnologia mesmo, né? A gente não desviou nunca desse foco. Esses hackathons aqui, para quem não conhece, né, são as maratonas que as grandes empresas promovem para a inovação, e os nossos alunos já venceram mais de 150 hackathons nos últimos 7 anos. Inclusive, eles venceram o hackathon da NASA em 2019, competindo com 27 mil jovens. Os nossos alunos, o desafio era como salvar o planeta, né? Eu falo da NASA porque nós conquistamos vários, da Globo, Deloitte, IBM, Fiesp. É um desafio muito grande, né, vencer esses campeonatos. E no caso da NASA, né, que eu gosto de citar, eles colocaram como salvar o planeta. Era 2019, final do ano, e tinha tido vazamento de petróleo do navio venezuelano na costa do Nordeste. Aí os nossos alunos imaginaram uma solução envolvendo os satélites da NASA, em criar um algoritmo para diferenciar o que é nuvem. A nuvem tem um algoritmo, né? Ela se movimenta, a água tem um algoritmo, a onda tem um algoritmo e o óleo também tem um algoritmo, né? E com isso se desenvolveu um projeto que está em andamento para localizar a mancha de óleo antes, via satélite, antes de qualquer coisa, para poder ir lá e salvar e retirar o óleo do mar, salvar o planeta, né? Esse projeto ficou em primeiro lugar. Temos uma Netflix nossa de tecnologia com 70 mil usuários, 19 mil horas de conteúdo, né, que é feito nos nossos estúdios, nossa editora, e mais de 1.500 cursos livres que nós criamos, como já falei. Mais de 2 milhões de alunos, 30 mil empresas capacitadas. Bom, vamos lá. Isso que era uma introdução. E, bom, isso tudo eu já falei, está mais ou menos no texto aí, a introdução que eu já falei, sem a nossa tela. E também fomos considerados aí numa eleição organizada pela Getúlio Vargas e o Grupo Gestão RH, pelo 8º ano consecutivo, o melhor fornecedor de cursos para empresas, né, para RHs do Brasil, competindo com diversas escolas de todo o Brasil. Aí já comentei sobre os jovens, as maratonas, etc. Aí o que a gente precisa colocar? Colocar os 50 mais, os 60 mais, como mentores. Eu vou até ficar aqui de frente, eu não estou enxergando. Eu vou pegar um microfone. Eu mesmo não estou enxergando na minha tela aqui. Então, essas pessoas, elas possuem renda e patrimônio conquistado durante uma vida de trabalho. E, assim como vocês sabem, essa economia prateada é uma das mais pujantes. Até pelo censo, a gente vem acompanhando que é uma categoria que vai realmente liderar aí o mercado, né, de trabalho. E com essa senioridade em experiências executivas e empresariais adquiridas durante a vida, eles podem atuar como mentores, conselheiros, que essa que é a nossa ideia, porque precisa a juventude hoje tem falta do tal do soft skill, né? Lá dentro mesmo, a gente montou algumas empresas para alunos e eles acabam se desentendendo entre eles, uma coisa assim, muito complicada. E acaba dando errado, não anda, o projeto morre e precisa ter uns 50 a mais, 60 a mais ali para apaziguar, né? Para ter a cabeça fria, que já vivenciou muitos problemas, já sabe como administrar, né? Que tem
essa possibilidade de poder tocar um projeto, principalmente uma empresa, colocar uma empresa de pé, que é um desafio muito grande, né? Então, com esse equilíbrio desses 50 mais 60 mais, a ideia é que eles possam cultivar esse ambiente de trabalho positivo e alcançar resultados notáveis. Essa que é a nossa ideia. Esse projeto ele deve entrar agora no ar no ano que vem. A gente está aberto aqui a sugestões, apoios. Não necessariamente a pessoa precisa ser investidora, ela pode ser mentora, estar participando dos projetos ali. Caso ela queira investir também, existem formas de investir com menor risco ou com risco zero, porque às vezes o pessoal fala assim, caramba, eu juntei uma poupança, né? Agora que eu vou ficar mais tranquilo, né? Viver minha vida, né? Eu vou botar o dinheiro no risco, né? Mas existem formas não se envolver no CNPJ, né? No Brasil é uma coisa muito séria, né? Você botar o teu nome no CNPJ, né? Toma chumbo de tudo quanto é lado, né? Então, assim, a ideia é fazer uma coisa com risco zero para essas pessoas, como se fala no mercado financeiro, fazer uma coisa tipo assim, mezanino, com seguro, o tal do mezanino, né? Você está olhando de cima do mezanino, mas você não está sentado no CNPJ, então você está fora do risco, né? Ou fazer contratos de mútuos, existem várias formas para que a pessoa possa atuar nesse desenvolvimento e possa conseguir fazer o empreendedorismo avançar, geração de empregos, e poder se realizar também, porque uma coisa assim, triste, eu vejo até pessoas assim muito bem-sucedidas que, quando chegam acham que chegou ao fim, vende tudo, põe o dinheiro para render, e eu fiquei sabendo de casos aí recentes, pessoas até que se suicidaram, porque tinham só dinheiro, entendeu? Perdeu o sentido de tudo, só dinheiro, quer dizer, acabaram os desafios, acabaram os problemas, assim, aparentemente os problemas acabaram. Então, eu acho muito interessante a universidade, a escola se abrir para que esses 50 mais, 60 mais possam participar de todo esse empreendedorismo e tudo isso que está acontecendo com essa economia digital, que é muito promissora. Você sabe que todas essas grandes empresas, hoje de tecnologia, nasceram dentro de universidades, né? Google, Facebook, praticamente todas, né? Nasceram dentro de universidades, e é mais ou menos isso que a gente quer fazer aqui, e valorizando os 50 mais, 60 mais, que eu acho que eles têm muito a acrescentar. Eu fico por aqui, porque eu sei que nós temos aí um tempo curto, e eu não quero comer o tempo dos outros dois palestrantes aqui. Obrigado. Obrigado, Célio. Acho que tem muita pergunta depois, pelo menos. Eu gostaria de chamar de volta aqui o Egídio, né? Agora o Egídio é o próximo. Você tem alguma coisa também a projetar? Não, né, Egídio? Não, então não saio daqui. Daqui ninguém me tira. Pode ser. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Egídio, eu coordeno a Universidade Aberta à Terceira Idade da USP, a USP 60+, cuja nomenclatura foi mudada antes da pandemia, porque a terceira idade ela revela um conceito para muitos que ele não associa-se pela questão do preconceito, e a idade é algo que, nesse primeiro momento, é imutável, né? Você tem ou 60+, ou você não tem 60+. Então, engloba toda essa população. Mas por quê? Qual a importância de se falar na educação para os 60+. Do ponto de vista mercadológico, é óbvio, 34 milhões de brasileiros e um número que só tende a crescer. E uma população sedenta de oportunidades para ela se educar, que ainda existem muito poucos. Do ponto de vista individual, uma questão de você envelhecer bem. Se a gente pega nos pilares do envelhecimento ativo, o quarto pilar que foi acrescentado posteriormente é do aprendizado continuado. Então, para você envelhecer bem, você tem que aprender continuamente. Não somente aprender novas habilidades e competências, mas aprender como viver essa longa vida que está se desdobrando para nós nos últimos anos. Então, esse novo curso da vida, esse novo mapa da vida, nós estamos aprendendo ainda a viver. E, para isso, nós temos que estar adquirindo conhecimentos continuamente. Um outro aspecto é que, com esse desdobramento do curso de vida, nós aumentamos necessariamente o tempo em que nós temos que nos tornar produtivos. Não somente por uma questão financeira, mas também por uma questão de ter propósitos. E nessa questão financeira, você tem que estar capacitado para o mercado. E para estar capacitado para esse mercado, você precisa adquirir novos conhecimentos. Os conhecimentos estão sendo reciclados de uma forma muito rápida, né? Se uma pessoa se formava na década de 70,
ela levava, em média, cerca de 30 anos para ter todo o seu conhecimento defasado. Hoje em dia, se ela sai de uma universidade, em média, com 5 anos, ela já tem o seu conhecimento completamente defasado. E se for na questão tecnológica, isso aí diminui para menos de 1 ano. Então, você tem que estar aprendendo continuamente para manter-se produtivo e ativo e participando dessa sociedade. Porque a sociedade só te encara e só te inclui quando você produz. Mas para ter propósitos na vida, ajuda muito você estar aprendendo. Porque isso desperta o seu interesse. Isso desperta o seu olhar para novas oportunidades. E isso faz parte do processo de envelhecer. Eu coordeno a USP 60+. A USP 60+, é um programa que faz parte da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Nós iniciamos as nossas atividades em 94. Nós oferecemos, como o Sérgio falou, cerca de 7.000 vagas por ano. Antes da pandemia, eram cerca de 10.000 vagas por ano, distribuídas nos diversos campi, e isso com mais de 1.000 cursos que são oferecidos. Nós temos 3 pilares fundamentais. Um da abertura o mais ampla possível. Então, para a maioria dos nossos cursos, você não necessita de nenhuma formação prévia para ingressar naquele curso, basta ter um interesse em aprender. O outro é a questão da gratuidade. Os nossos cursos são completamente gratuitos. Então, do ponto de vista mercadológico, isso aí não é interessante, mas do ponto de vista social e esse é o nosso perfil, esse é o nosso objetivo. Nós somos uma universidade pública e nós temos que dar um retorno para a sociedade. Esse maior retorno é mostrar a essa sociedade o que é que a gente está produzindo. É tentar incluir essa sociedade em que muitos não tiveram oportunidade de ingressar numa faculdade. E tem agora a opção e a oportunidade de estarem dentro de uma sala de aula na maior universidade da América Latina. E a outra questão, e eu digo que nós sempre fomos pioneiros nisso aqui no Brasil, é a questão da intergeracionalidade. Em 94, a USP já falava na questão da intergeracionalidade. E todas as pesquisas que nós temos feito, os estudos, em relação a esse aspecto, mostram que os benefícios da intergeracionalidade ocorrem para os dois lados, como mesmo o Sérgio comentou. Tanto para alunos 60+, que está em contato ali com aquele mais jovem, que está com seus conhecimentos super atualizados, sobretudo do ponto de vista tecnológico, mas também para o aluno mais jovem, que tem aquele 60+, com uma carga de experiência que ele não tem, porque ele não viveu. E dentro de um ambiente estruturado. Eu falo de ambiente estruturado porque os dois ali estão na posição de aluno. Os dois ali estão aprendendo. Um não está na posição superior ao outro. Então, a questão do preconceito, ela fica muito diminuída nessa situação. Esse é um ambiente ideal. Os nossos cursos estão distribuídos em 3 grandes grupos. Então, são as atividades da grade curricular, onde acontece essa intergeracionalidade. As atividades culturais, que são atividades focadas e desenvolvidas para o público 60+, e são as mais diversas possíveis, desde a questão da digitalização, inclusão digital, até mesmo arte, dança, história, filosofia. Existe um grande número, um leque imenso de atividades, e as atividades esportivas. Então, aprender dá um retorno imenso para a sociedade, não somente para esse indivíduo. Nós estamos no nosso 3º dividendo. A gente tem que preparar essa população que está envelhecendo para se tornar uma população ativa economicamente. Porque quando se fala em velhice, um dos estereótipos que se tem, e um dos fomentadores do preconceito, dos conflitos geracionais, é de que o idoso está consumindo os recursos dos mais jovens. E que não vai ficar dinheiro para o mais jovem. Mas se você tem uma população que produz, uma população que participa, uma população ativa, não tem como manter esse preconceito. E isso é fundamental porque, como eu falei, a nossa população está envelhecendo. Nós não somos mais um país jovem. E nós envelheceremos cada vez mais. Então é preciso que essas pessoas envelheçam bem.
E para envelhecerem bem, elas têm que estar aprendendo, elas têm que estar educadas, porque isso vai se refletir na saúde física, na saúde mental, vai se refletir na segurança financeira e vai refletir também na participação social. Agora, o fundamental da educação 60+, é que as pessoas aumentam a sua autoestima, elas se sentem mais valorizadas, e com isso elas vivem melhor. Obrigado, Egídio. Eu, antes de passar para o Lindbergh, vou fazer 2 rápidas considerações, juntando o que você falou e juntando também o que o Célio falou. Essa questão de educação continuada, ela é fundamental, e o aproveitamento desses soft skills, né, essa capacidade de lidar com adversidades. Eu me lembro que em 2017 eu estava começando a aprender, né, e ainda estou aprendendo muito, estou longe de ser, e acho que nunca vou ser um profundo conhecedor do mercado de economia prateada, porque ele tem tantas vertentes, mas enfim. Eu conheci, quando fui aos Estados Unidos para o primeiro concurso de Senior Techs que eu tive a chance de presenciar, que foi em São Francisco, eu conheci o cara do Airbnb. A gente não pensa bem, mas veja, o Facebook tem 12 anos, o Airbnb tem menos de 10. E hoje em dia, quando a gente vai pegar um Uber, que é tão automático, o Uber não tem 10 anos. O Uber no Brasil tem menos de 10 anos. Todo mundo pegava táxi, ia para a chuva, né, e não tinha essa facilidade. E esse cara tinha 54 anos de idade, chama-se Chip Conley, e o Chip, ele, até para juntar a questão do suicídio, que ele falou, é real, o Chip estava com 54 anos, ele já tinha tido várias experiências na indústria hoteleira nos Estados Unidos, criado diversos conceitos, mas estava passando por uma fase muito difícil de vida. Ele tinha perdido muito dinheiro com alguns negócios e ele contemplou o suicídio. E aí, uma pessoa lá, enfim, chegada a ele, que estava com ele, sugeriu que ele começasse a procurar emprego. Ele sempre tinha sido um empreendedor. E ele foi, viu lá, estavam chamando o Airbnb, e ele foi à entrevista. Isso ele me contou assim, diretamente. Ele falou, olha, eu aí fui, botei um blazer, né, para ficar com uma cara um pouco mais assim arrumada, não botei gravata, porque eu sabia que o pessoal era todo muito mais jovem, e quando chegou lá, ele caiu para trás, que o pessoal estava todo de camiseta, bermuda, tênis. Ele disse, fiquei perdido, porque eu não entendia metade das palavras que estavam sendo ditas, em termos de tecnologia, dos termos, né, de investimento. E ele ficou paralisado, com muito medo, e aí ele começou a entender, ao longo da entrevista, que o que ele poderia trazer para aquela organização era justamente questões de governança, de organização, como o Célio falou. Muitos negócios começam e eles não chegam a fruir os resultados porque não há uma dinâmica de governança, de entendimento de processo, das questões de formação de uma empresa. As pessoas valorizam, os mais jovens, muito mais a ideia, a criatividade. Em geral é assim, não estou falando de todos, claro, mas esses seriam a exceção que justifica a regra. Pois bem, o Airbnb, ele entrou, foi chefe de estratégia, foi ele que foi responsável pela montagem de expansão internacional. E por que também que foi isso? Porque a maioria das pessoas que tem casa e que aluga um quarto, são pessoas que já compraram a sua casa. E nos Estados Unidos, como também na Europa, a maioria das pessoas que já compraram as suas casas e tem espaço, porque muitos filhos já saíram de casa, são as pessoas com mais de 50 anos. Né? Nós temos uma diretora honorária que tem 93 anos de idade, a Neuza Guerreiro de Carvalho, que eu tenho o prazer de tê-la aqui para falar sobre digitalidade, uso do mundo digital. Vai ser agora no dia 1º, às 13 horas, ela vai estar aqui, sentadinha aqui para falar. 93 anos. E ela estava falando dessa questão de propósito e de aprendizado continuado. Não é só aprender uma coisa objetiva. Ela falou, uma pessoa mais velha,
ela fala na minha idade, sobretudo aos 93, a única forma que ela tem é de estar sempre atualizada. A pessoa precisa estar atualizada, porque ela chegou para mim e falou: Sérgio, vá cultivando amigos mais jovens do que você, porque aos 93 já vi mais da metade dos meus amigos morrerem. Então, para mim, é muito importante estar com amigos mais jovens, porque eles vão, né? Eu vou aprendendo com eles e não vou ficando também em depressão, porque é natural, 93 anos, né? Então, essa questão do aprendizado continuado é fundamental. E eu vejo a universidade como um locus, né? Um local imprescindível para que isso aconteça. E é aí que nós vamos ver também, já ouvimos o Egídio, já ouvimos, e a Mackenzie tem essa participação. Então, é importante para nós entendermos que a universidade está começando a acordar para esse público. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência tão rica que a Mackenzie tem e oferece, como isso poderia ser compartilhado com os 60 a mais. Muito obrigado. Eu vou passar um slide. Boa tarde. Muito bom tê-los aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer muito ao Sérgio, que nos deu essa oportunidade. E essa oportunidade veio exatamente pela nossa relação com os 60 a mais. Como está ali, Lindenberg Moraes, a minha área são essas três mesmo: educação, filosofia e teologia. Fiz 3 graduações e a minha luta era exatamente aprender para dividir. 19 anos eu estava em sala de aula e o objetivo da minha vida toda, aos 65 anos, é dividir aquilo que os outros me ensinam. Então, essa tarefa tem sido desenvolvida dentro da extensão, a exemplo do que o colega da USP falou. A nossa atividade também está agregada dentro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e o Mackenzie tem como instituição 173 anos e 73 anos de universidade. A nossa atividade toda é envolvida desde a sua origem com a prática inclusiva. A Universidade Mackenzie procura agir dentro de um espectro de inclusão. Iniciamos com a inclusão daqueles que não tinham acesso à escola. Hoje trabalhamos com a inclusão daqueles que já passaram pela escola e, como diz alguns em seus depoimentos, em nossos trabalhos do 60 a mais, que eles não imaginavam... Não precisa desse microfone, né? Acho que isso aqui... Ai, sério, segura aí, por favor. Eles não imaginavam que a Universidade Mackenzie iria ao encontro deles. Nós estamos na Pró-Reitoria de Extensão já há algum tempo e procuramos, dentro dessa ação de coordenação de extensão, realizar o conceito de extensão e essa simbologia da extensão. A extensão, que é simbolizada pelo IP, é para demonstrar essa vitalidade, essa resistência a tudo aquilo que se levanta contra o espírito da solidariedade humana. Portanto, a nossa tarefa na longevidade é ser sustento, procurar estar junto, para que a universidade cumpra seu papel nesse terceiro pilar. A universidade não se faz sem pesquisa, ensino e extensão. O pilar da extensão sustenta esse espectro da longevidade. A resistência na extensão universitária tem essa finalidade, aí uma frase do Boaventura muito significativa, que tem muito a ver com a extensão e com as nossas realizações. Nós acreditamos, então fazemos. Esse é o sentido de uma instituição. Lembrando que o Mackenzie é uma instituição pública não estatal, ela é comunitária. Ela tem 35 mil alunos e 17 mil bolsas. A finalidade dela é dividir seus lucros e investir eles na própria formação humana. Portanto, quando nós vemos essa frase do Boaventura, nós vemos aqui o espírito da extensão e a extensão que deve ser cumprida e tem sido cumprida pelas universidades brasileiras. A extensão, ela nasce nas públicas, estende-se às comunitárias e realiza de uma forma maravilhosa através, por exemplo, do projeto Rondon, que desde 1967, que o Mackenzie abriga campos alternativos de extensão. Aqui está a experiência que me traz aqui nesta tarde e noite. Bairro Convida, trabalho 60 a mais, e aqui a alternativa nossa não teve outra. É observar que o 60 a mais, junto com o Mackenzie, a Universidade Aberta do Tempo Útil, o ato, vestir a camisa para atender uma demanda do município. Nós já tínhamos ações fora do Brasil, ações no interior do Brasil, ações em outros estados, todas voltadas para a extensão, e nos incomodava olhar o nosso entorno. O que fazer pelo entorno? Pela via da extensão também. Então, começamos a provocar, e os 60 a mais, que hoje não pôde estar representado pelos seus líderes, que está havendo hoje para a cultura italiana o Nhoque da Fortuna, eles estão lá celebrando o Nhoque da Fortuna,
e eu aqui falando para eles serem mais afortunados ainda. Bom, então, é com muita alegria, eles são pessoas muito queridas e muito serviços também nessa causa da extensão. Então, vestiram de fato a camisa. E vocês vão observar rapidamente, essas três questões eu pus para a universidade. Isso passa pela reitoria, vai para conselhos universitários, conselho de ensino e pesquisa, extensão. O problema, o que a UPM, Universidade Presbiteriana Mackenzie, pode fazer com as pessoas que envelhecem? Aí eu peguei essa metáfora que é como surgiu a extensão. Derrubar os muros da universidade. Ou seja, a crítica ao academicismo surge quando as nossas pesquisas, os nossos resultados, nossos bons professores, nossos bons alunos precisam dar devolutiva, como falou aqui o colega Egídio, o nosso papel social da educação. Nós temos que dar resultados sociais. Qual é o método? Ouvindo essa intergeracionalidade, essa multidisciplinaridade, trazendo os 60 mais para dentro da universidade e saindo dos muros da universidade para encontrá-los nas praças. Nós fomos às praças movido pelo desafio da subprefeitura da Sé. Como vocês podem nos ajudar? E a nossa bandeira foi abraçar os 60 mais para desenvolver atividades de extensão. Objetivo. Essa frase aí está ligada àquele poema do Leonardo Boff, onde ele chama a atenção para que os seus olhos pudessem encher de claridade, ou seja, clarificar, conhecimento, e contemplar a vastidão do horizonte que é possível. Os 60 mais tem muita coisa a ver, muita coisa a andar e muita coisa a fazer. Então, temos uma atividade impressionante, que é trazer eles ou levar os alunos para a praça. Nós sempre trabalhamos nisso, praça e Mackenzie, realmente derrubando os muros. E eles têm como dizer, como eu fazia, pego um arquiteto, pego um advogado, qualquer que seja a profissão desses 60 mais, sentar com os alunos da universidade e dizer, olha como eu fazia. Para ele que hoje estuda, ter essa troca de saberes. Como é que você fazia como advogado assim, há tantos anos atrás. Então, muito interessante esse objetivo, esse encantamento dele ao sentar numa roda de conversa com essa juventude e trocar essas informações. Aqui tem um pequeno vídeo, pode passar? Tem um sonzinho. Não ficou legal a apresentação em si. Isso aí é a estrutura do bairro Convida. Na minha estava embaixo, aí está passando em cima. Aqui para nós até que dá para ver bem, mas aí não está legal. Nós sentamos com eles, organizamos os eixos de ação. Esses eixos correspondem a áreas do saber também. A pena não está mais claro ali na apresentação. Mas tem o olhar deles e o nosso olhar, e vai ajustando. Tem pessoas muito bem formadas no grupo, pedagogos, muitos formados pela USP, são pessoas com bastante experiência, que estão trocando informações e dividindo nas ruas, nas praças do bairro onde o Mackenzie está localizado, que é o bairro de Higienópolis. Está chegando ao fim. Isso aí. Bom, é assim que eu termino. Eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. Procuro sempre ler e estar atualizado com os fatos, e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O melhor roteiro é ler e praticar o que lê. Nós estamos oferecendo cursos para a leitura digital, para eles que ainda têm dificuldades com essa leitura. Curso para como mexer no celular, como usar os iPads. Então, isso é para que continue a ler, ainda que lhes faltem os livros. Termino agradecendo essa oportunidade e fico à disposição para maiores questões. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria aproveitar para falar uma questão, que é a questão da digitalidade, porque hoje em dia, durante a pandemia, uma coisa que a gente viu, acho que todo mundo sabe disso, né, que ou as pessoas, os 60 mais, se digitalizavam na marra, ou então eles ficariam completamente solitários, porque as pessoas não podiam sair. Muita gente mais jovem ainda conseguia sair, achava que não ia realmente lhe acontecer nada, e é verdade, porque acho que foram algo como 75% dos óbitos, né, foram justamente
na faixa acima dos 60 anos. Então, o pessoal ficou dentro de casa. E eu fiquei impressionado que o trabalho 60+, que ele mencionou, e outros grupos também, temos aqui até o Ari Filler, lá do Trabalho 60+, né, que ele e outras pessoas se juntaram e começaram pelo WhatsApp, né? Grupo de WhatsApp. Aí aprender através do WhatsApp a como mexer melhor no WhatsApp, a como fazer um vídeo, a como fazer uma chamada, coisas que parecem tão fáceis hoje, né? Mas que naquele momento foram cruciais, inclusive para aprender, para fazer com que as pessoas aprendessem a como, por exemplo, usar um Zoom. Então, dentro do WhatsApp, você vai aprender a mexer com o Zoom. Aí você aprendeu a mexer com o Zoom, você vai para o Zoom e aprende novas coisas. E assim, muitas dessas pessoas começaram a participar de um outro universo que não participavam. Então, é incrível que pareça, né, um pouco paradoxal, mas assim, um benefício, podemos chamar assim, que a pandemia trouxe, foi essa aceleração no aprendizado digital. E hoje, eu diria que uma boa parte dos 60+ está digitalizada. Eu não acredito nessas estatísticas que dizem que 90 e tantos % dos 60+ brasileiros têm um telefone celular e usam. Isso não é verdade. Eu tive fazendo algumas viagens, enfim, pelo interior do Brasil, e todas as aldeias que eu ia, eu fiz questão de perguntar isso. Isso não era verdade. Então, eu acho que a questão da digitalização hoje ajuda muito a universidade a poder lançar cursos, utilizando, né, tanto o online como o offline, fazendo uma compensação. Eu gostaria de ouvir de vocês, né, se vocês já estão se engajando nisso, se isso é possível fazer, porque eu acho que é de fundamental importância incorporar o mundo digital ao ensino, não é mais aquele ensino presencial exclusivamente, né? Eu sei que você vai à praça, eu sei que você tem todas as salas de aula, você tem a USP com toda aquela estrutura espetacular, mas para que a educação ela se difunda, inclusive realmente aquela educação variada, porque se nós queremos que um 60+ produza, temos então que dar os elementos de empreendedorismo, saber fazer uma análise de um projeto, né? Se essa for, porque temos aqueles que querem ainda colaborar e ter um retorno financeiro, e tem aqueles que querem ter propósito de vida, querem estar colaborando de alguma maneira, né? Então, gostaria de saber de vocês. Então, vou aqui fazer, você passa para ele, você começa por você. Em relação ao USP 60+, a pandemia foi um divisor de águas, porque os nossos cursos eram presencialmente, 100% presenciais. Essa era uma das prioridades, levar os 60+ para dentro da universidade, para esse convívio, essa oportunidade de estar dentro de um campus de universidade. E com a pandemia isso aí foi impossível. Nós migramos imediatamente para o online, para o virtual, sobretudo com o objetivo de manter um apoio a essa população que estava se sentindo muito desprotegida, porque todas as medidas de lockdown foram feitas sem pensar no suporte que muitos deles deveriam ter, porque muitos ficavam sozinhos nas suas casas. E nós começamos a fazer uma série de atividades online, e a participação do público 60+ nos surpreendeu. Hoje em dia, os nossos cursos são de esquema híbrido, temos tanto o online quanto o presencial. As pessoas têm uma vantagem do online, que é poder, à distância, participar dos cursos, mas muitos, obviamente, preferem o curso presencial por essa oportunidade de estar com o outro, que é fundamental para o processo de vida. Eu começo como ele terminou, é exatamente isso. Nós temos um leque de cursos à distância e a preferência tem sido presencial. Nós oferecemos, muitos fazem o hibridismo, né, os cursos presencial, síncronos, assíncronos, mas o que tem me chamado a atenção é essa necessidade de estar presente. Eu não estou dando conta dos eventos que eles organizam e eu tenho que representar a universidade. Eu estou deixando a sala de aula para ir para onde eles estão. Tem aqui a representante, a nossa colega aqui do bairro Convida, muito obrigado por ter vindo. Então, é interessante como essa força da presença deles. Estamos fazendo, o que é interessante é que eles têm uma visão e a clareza de que o mundo digital é necessário. Tanto que nós estamos trabalhando no georreferenciamento dos equipamentos do bairro, onde pode gerar emprego e renda. Então, eles têm essa visão. Que
o que o colega falou e você reforçou, eles têm muitos com muitos recursos. E nós trabalhamos duas questões hoje. Como é que eles podem usar o que se chamou de testamento para a Unicef, testamento para o Greenpeace, testamento para usar causas, e eles fazem isso acompanhando digitalmente a fome no mundo. Então, realmente, eles entendem que sem a digitalização fica limitado. Então, eles gostam do encontro, mas estão avançando em nossos cursos também digitais. Essa digitalização, eu me preocupo já há quase 20 anos, como engenheiro, assim, enxergando o futuro e vendo que o que não tinha naquele momento irá ter, porque não tem hoje processamento necessário, mas um dia vai ter. Não tem banda larga, né, mas vai ter, né? Tudo vai ter, né? Não tinha nuvem, mas vai ter, né? E quanto foi investido para tudo isso acontecer, né? E com isso a gente sempre se antecipou muito, né? Muitos assuntos, muitas coisas que chegavam, até coisas que a gente lançou muito tempo antes e não era a hora certa, né? Porque senão não adianta você puxar muito o futuro para o presente, mas uma realidade é o seguinte: o digital é importante, mas eu sinto que aqueles estudantes que a gente tanto que privilegia muito esse encontro presencial, né, com as pessoas, mesmo que seja o EAD, a gente também puxa lá para vir no campus, porque senão eles vão ficando egocêntricos, né? Eles ficam, ainda mais em tecnologia, hoje está muito bem remunerado, eles acham que se estão achando os reis, né? Estão ganhando quanto querem, não tem gente no mercado, tem 1 milhão de vagas em aberto, quem tem um olho é rei. Mas essa falta de interação humana acaba dando dá um excesso de hard skill e uma falta de soft skill. Aí ele vai para o mercado, ele quebra a cara, ele é contratado pelo hard skill e ele é demitido pelo falta de soft skill. Então tem que ter esse equilíbrio, né? O digital é importante, mas a gente não virou bit ainda, né? Nós somos átomo, né? Nós não somos binários, né? Não viramos uma máquina e tomara que não viremos nunca, né? Estão tentando, né? Olho biônico, cérebro, daqui a pouco é tudo ciborgue, né? Mas não sei se eu respondi o que vocês tinham perguntado, mas é isso. Eu gostaria de abrir para vocês agora perguntas que vocês eventualmente tenham. Então, gostaria de saber quem quer fazer uma pergunta aqui a Fernando Pote, da Senior Tech Ventures. Sérgio, parabéns aí pela mesa, excelente, né? São eventos que a gente entra e sai maior, isso é muito bom. O que a gente está vendo, né, que vocês colocaram para nós foi se nós estimularmos qualquer nível de idade, o sênior não é diferente, ele aprende. Ele quer aprender, ele vai avançar, a gente vê isso claramente. E a minha pergunta a gente está falando muito do que aconteceu, eu queria entender o futuro agora. Se nós imaginarmos, né, que em 2020 era crime de lesa pátria levar o celular para dentro da sala de aula, e 2 meses depois, ou 1 mês depois, né, você é obrigado a pedir para os alunos a usarem o celular na sua casa, se a gente imaginar a telemedicina, né, que até 2020 isso não era possível, tinha todas aquelas confusões, e aí isso avançou bastante. Aí eu pergunto para vocês, quais são as tecnologias que estão chegando, né, que vão ajudar cada vez mais a gente empoderar e permitir que o sênior possa aprender mais rápido, possa ter mais força e possa estar mais integrado, Egídio. Você colocou uma coisa maravilhosa, que é que ele possa continuar a ser produtivo, né, e gerar emprego e renda. Alô? Estão me ouvindo? Então, né? Bom, no momento, o que se fala muito aí, está em moda, né? Na moda aí, é inteligência artificial, né? Está todo mundo falando chat GPT, etc, etc, etc. E que vai ocasionar um desemprego muito grande. Então, o emprego está mudando de patamar. As pessoas, na realidade, o tipo de coisa repetitiva é que vai diminuindo e a pessoa tem que absorver essas novas tecnologias para poder criar em cima dessa tecnologia e deixar o robô lá, a máquina, o chat GPT, o que seja, está fazendo esse processo repetitivo. Eu acho que são oportunidades, quer dizer, tudo envolve conhecimento, aprendizado,
mas são ferramentas que, na realidade, podem te ajudar a ser mais produtivo, né? Não que ela vai tomar o teu lugar, só que você tem que começar a desenvolver um outro lado da criatividade para usar essas ferramentas repetitivas para melhorar o teu relacionamento, a tua comunicação, o teu negócio, né? A tua parceria, né? O desenvolvimento do que você estiver participando. Então, assim, é uma das coisas. Aí, eu estava comentando aqui sobre essa tentativa de nos tornar robôs, né? Cada hora estão inventando, já tem até o órgão impresso em impressora 3D, em teste, né? Daqui a pouco a gente vai ser inteiro robotizado, né? Android, né? Android, vamos virar Android. Mas, mas com isso também, existem também a cura das doenças também, né? Porque se a tecnologia evolui, vão surgindo cada vez mais ferramentas para, de repente, substituir um órgão inteiro por um órgão sadio, feito artificialmente, né? Que vai também ajudar a cura, né? Assim como hoje a dificuldade que se tinha de próteses, etc. Quanta coisa hoje já tem feita assim com mais facilidade, né? Porque antes era muito difícil fazer, é difícil fazer no formato exato que você precisava para fazer uma prótese no corpo, e hoje já é possível produzir isso milimetricamente perfeito, né? Para se encaixar no seu corpo. Eu acho que assim tudo vai evoluir. O mundo, a gente já assistia isso até no filme dos Jetsons, né? Muito tempo atrás. Mas tudo aquilo é real, né? Você vê o veículo voador, tudo aquilo que ele via. Ele falava em celular, lembra? Ele falava no celular. Meu, impressionante. Aquele pessoal mesmo, a gente precisava pegar esses caras que pensaram 50 anos atrás e perguntar para eles. Esses caras devem estar chegando muito para frente, né? Mas eu acho que é isso. A universidade faz parte dessa evolução. Acho que todo esse caldeirão aí de juventude com os mais velhos tem que juntar mesmo, tem que estar todo mundo junto e ao tempo esgotou. Vamos lá. Bom, só para fazer um complemento do Miguel Nicoleles, cientista brasileiro, o Douglas Rushkoff, um britânico, ultimamente eles, em conferência, disseram: a inteligência artificial nem é inteligência nem é artificial. O que precisa para que ela seja realmente eficiente? Que não falte a ela os que pensam, para abastecê-los com conhecimento e a se desenvolverem. Eu recordo, o Mackenzie está num projeto com a TV Cultura, que é o Chat MPB, cuidar da música brasileira para que a nossa cultura sobreviva. Eu acho, Fernando, que os benefícios da tecnologia, e prevendo assim o que vai acontecer no futuro, são inegáveis. Do ponto de vista de saúde, nós vimos a importância da telemedicina na questão da pandemia, no seu crescimento nos 2 primeiros meses de 78 vezes, quando se esperava que nós levaríamos 10 anos para atingir o que nós atingimos em 3 meses. Né? Esse crescimento estabeleceu-se em torno de 40 vezes. Nós estamos vendo o poder da robótica, não somente na questão da telemedicina, mas também na questão do cuidado. Né? As populações estão encolhendo, você tem menor número de cuidadores e os robôs estão assumindo funções que os cuidadores não teriam condições de assumir, porque não tem cuidador, não tem mais saúde daquele cuidador para levantar uma outra pessoa idosa. Vide os casos do Japão. Mas o que me preocupa mais em relação à questão dos avanços do futuro da tecnologia é no contexto das relações sociais. Porque nós estamos vivendo uma era da conectividade e no século da solidão, né? Porque as pessoas priorizam cada vez mais suas relações virtuais, avatares que não são reais, e diminui o contato com o outro e a qualidade daquele contato, né? Hoje em dia, uma pessoa ela entra, em média, 221 vezes no celular. Ela passa 1.200 horas por ano no celular. São horas em que ela deixa de ter contato com outro ser humano. E o ser humano só evoluiu, nós só chegamos aonde estamos porque nós estabelecemos vínculos sociais. Nós vivemos em grupo. E grupo não é um avatar. Então, esse é o meu único senão em relação a esse futuro tecnológico, o que ele nos reserva em relação às nossas relações sociais. Mas em relação a todos os outros, eu acho que nós sabemos do impacto e dos benefícios da tecnologia e que isso aí pode reservar para o futuro. Eu teria muito mais a falar, e certamente vocês também, mas já vieram aqui nos avisar, né,
Obrigado. Tipo assim, tempo esgotado, tempo esgotado. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, nós vamos estar ali fora mais um tempinho. Então, quem quiser falar alguma coisa conosco, eu seguramente estou aqui, quero muito. Mas eu vou só falar uma coisinha antes, assim. O Domênico De Masi, que morreu recentemente aos 85 anos de idade, ele tinha uma frase muito interessante, que ele falava que o trabalho, ele deve ser um trabalho que deve ser digno e deve ser inteligente. Que o trabalho repetitivo, aquele trabalho puramente físico e repetitivo, é um trabalho indigno. E ele, inclusive, apesar de não ser um homem religioso, ele diz, inclusive, enfim, no livro e nessa fala dele, que ele pegou isso de uma encíclica do Paulo VI, do Papa. Né? E eu depois fiquei refletindo sobre isso, e é mesmo. Quer dizer, nós temos que evoluir o ensino para que o ensino use inteligência artificial, use essas novas tecnologias para que o trabalho possa ser cada vez mais digno e mais inteligente e menos repetitivo. A tecnologia e a universidade devem colaborar para isso. E nós, 60+, devemos continuar o nosso processo de aprendizado para cada vez mais participarmos desse tipo de trabalho, que é o trabalho que agrega, que é o trabalho que é produtivo e que é o trabalho que é prazeroso. Porque nessa fase da vida, fazer coisa que enche o saco me dá um tempo, né? Então, muito obrigado, estaremos lá fora. Prazer em ter vocês aqui. Ok, Sérgio, muito obrigado. Muito obrigado, Célio, muito obrigado, Lindbergh, muito obrigado, Egídio, parabéns. Bom, antes da gente encerrar os trabalhos do dia, um agradecimento especial à Prefeitura de São Paulo, nossa grande anfitriã, né, e forte apoiadora. Uma saudação também aos nossos patrocinadores Master, Safra, Itaú, Sebrae e Instituto de Longevidade. Os nossos palestrantes, logo depois que eu terminar aqui, vão estar à disposição para conversar com todos vocês. Por favor, então, não vão embora. Não é isso? Só tem um recadinho aqui para dar. Espera aí, pessoal, o Célio tem um recado aqui, rapidinho. Não, é que nós temos um grupo de 60+, nós fazemos caminhada lá na Serra da Cantareira. Quem já foi lá fazer caminhada nas trilhas? Levanta a mão aí, alguém? Uma pessoa só? Olha só. Então, tem um grupo de WhatsApp. Quem quiser me dar o nome, o telefone, eu ponho no grupo, que a gente anda de fim de semana, e é uma maravilha aquilo lá. E é bom para vocês viverem mais, caminhar. Quem quiser entrar nesse grupo, eu coloco no grupo do 60+, para fazer caminhada na Cantareira. Isso, vou te passar. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado, pessoal. Bom, muito boa noite e até amanhã. Aproveitem para visitar a exposição e participar também das atividades que estão acontecendo aqui no pavilhão amarelo do Expo Center Norte. Amanhã, mais um dia. Começamos aqui às 11 horas, tá? Muito obrigado. Mais um dia.